Oi, crianças! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Nós estamos hoje gravando o nosso último vídeo. Nós vamos dar uma pausa, tá bom? Por quê? Porque tem surpresa para vocês, tem coisa boa vindo aí. O Ministério Infantil da Batista Sião de Maringá está organizando os cultos online para vocês também. Olha que bênção! Vai começar, se Deus quiser, agora em maio. Logo vocês vão ficar sabendo, tá bom? E como é nosso último vídeo hoje, eu gostaria de agradecer a todas as crianças que participaram, todas, tá? Eu recebi alguns depoimentos, recebi algumas fotos, alguns vídeos e eu fiquei tão feliz com a participação de vocês, tá bom? Inclusive hoje, no final desse nosso vídeo, nós estaremos postando algumas fotos daqueles que puderam mandar, tá bom? Então no final do vídeo você vai ver o seu rostinho lá. E você que não pôde mandar porque não sabia, não fique triste, tá bom? Nos cultos online, certamente você vai ter a sua oportunidade também para participar. Quero aproveitar também, já que é nosso último dia agora, para agradecer outras pessoas que me ajudaram, né? Quero agradecer a Júlia, que filmou. Quero agradecer o Daniel e o James, né? O Daniel ficava até tarde da noite para editar o vídeo, para ficar bonito para vocês, tá certo? Quero agradecer a todos que oraram. Sem oração, nada acontece, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vocês fizeram companhia para mim e eu fiquei muito feliz. Imagino que Deus tenha ficado muito mais ainda de ver a sua dedicação, você estudando a Bíblia, fazendo a sua oração, né? Fazendo a memorização do versículo, tá? Deus abençoe. E hoje, então, nós vamos estudar um texto. O nosso texto de hoje encontra-se aqui no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 12, na parte A, que diz assim: porque os olhos de Deus estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. 1 Pedro 3, 12a. Vamos mais uma vez? Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro 3, 12a. Olha só, quem será que são os justos, né? Os justos são aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, aqueles que reconheceram o amor de Jesus na cruz, que o aceitaram como o único Senhor de suas vidas. Esses são os justos. É sobre essas pessoas que os olhos de Deus estão olhando para mim, estão olhando para você. E seus ouvidos estão atentos. Seus ouvidos. Ouvidos de quem? Ouvidos de Deus. Os ouvidos de Deus estão assim, ó, atentos ao quê? Às suas orações, tá bom? É como se tivesse escrito assim, ó, porque os olhos de Deus estão sobre os que creem em Jesus e os ouvidos de Deus estão prestando atenção à sua oração. Amém? Mas então, você pode estar perguntando, Adriane, se Deus sabe todas as coisas a meu respeito, por que eu preciso orar, né? Sim, Deus sabe mesmo tudo que acontece sobre você, né? Porque Deus, Ele é onipresente, Ele é poderoso, né? Ele sabe todas as coisas. Então, por que eu preciso orar? Olha, pense bem. Se você aí na sua casa não conversasse com ninguém, não conversasse com seus pais, não conversasse com quem cuida de você, ficasse sempre quieta, não pedisse nada, não agradecesse, não cantasse, não falasse com ninguém. Olha que triste, que ambiente triste que ia ser. Então,
O Senhor Deus, Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir sua voz, ouvir seu louvor, sua adoração, Ele quer saber como foi seu dia. O Senhor Deus quer ser seu amigo. Lembra que nós estudamos isso? O Senhor Deus quer. E como que eu faço isso? Por meio das nossas orações, quando você fala com Deus, né? Mas, quando você for orar, como será que eu devo orar? Você deve orar sempre em nome de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Você lembra que nós estudamos sobre a oração intercessória? Quando alguém se coloca entre você e Deus para pedir algo. Quem é nosso intercessor? Nosso intercessor é Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No versículo 34 diz assim: Cristo que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus Cristo intercede por você. Então, sempre que você for orar, fazer sua oração, você vai encerrar sua oração dizendo: eu agradeço, eu peço, em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor, certo? Uma outra coisa que é muito importante quando você for fazer as suas orações é orar com fé. Sim, o Senhor Jesus ensinou que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tudo que nós pedimos a Deus será concedido. Nada vai ser impossível. Ó, vou até colocar aqui para você em cima da Bíblia. Eu trouxe aqui, ó, uma sementinha de laranja, tá? Por que eu trouxe a sementinha da laranja? Para você observar o tamaninho que é a semente de mostarda. Olha que pequenininha. Então, Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, tudo é possível. Inclusive, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que a fé é pequenininha assim? Porque se a gente plantar uma sementinha de mostarda, crianças, essa semente tão pequenininha, ela dá uma árvore muito grande. E assim é nosso relacionamento com Deus, né? Vai aumentando de fé em fé, de glória em glória, e nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, quando você for orar, você deve orar em nome de Jesus e você deve orar com fé. Fé é acreditar que Deus está ouvindo a sua oração, porque Ele está mesmo. Quer dizer, então, Adriane, que tudo que eu posso pedir tudo para Deus, que Ele me responde? Será que a gente pode pedir tudo que Deus responde? Vamos ver aqui na Bíblia? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos abrir aqui no livro, no Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos abrir aqui. João, capítulo 14, versículo 14. Diz assim, ó: tudo que pedir em meu nome eu farei. Foi Jesus que disse que tudo que você pedir no nome dele, ele vai fazer. Mas veja bem, né? Não é igual a história do gênio da lâmpada, né? Que é só esfregar, o gênio aparece e vai concedendo os desejos. Não é assim. O Senhor Jesus, ele vai responder suas orações de acordo com a palavra dele, de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia, certo? Vou tentar explicar melhor. Como Deus responde a sua oração? Deus, ele pode responder a sua oração, né? Eu trouxe aqui um semáforo, né? Em algumas cidades, algumas regiões, é conhecido como sinaleiro, sinaleira. Também tem lugares que chama de farol, sinal, né? Aqui na nossa região nós conhecemos por semáforo ou sinal, né? Então, Deus pode responder a sua oração, às vezes, ó, com um sim, né? Quando o sinal está verde para o carro passar, né? Que pode ir, que não vai ter perigo nenhum. Então, Deus pode responder a sua oração com um sim. Ai, que gostoso, né? Quando Deus responde com sim. Eu lembro quando aquele paralítico estava na porta do templo
e Pedro estava passando por ele, e ele pediu uma esmola, e Pedro disse assim, ó, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro fez aquela oração e imediatamente Pedro foi atendido. Aquele paralítico andou, lembra? Foi uma resposta, um sim de Deus para a oração de Pedro. Mas Deus também pode nos responder com um espere. Sabe quando o sinal está amarelo, que o carro tem que esperar? Deus pode responder a sua oração, criança, com um espere. Espera um pouco. Talvez você ainda não esteja preparado. Você é pequeno, às vezes você está pedindo algo que não é para a sua idade, que você não vai saber lidar com aquilo ainda. Então Deus, que ama muito, muito você, vai responder sua oração com um espere. Lembra de Ana? Ana orou, queria tanto um filho, orou por muitos anos. E depois de algum tempo que Deus respondeu a sua oração, ela esperou. E Deus deu de presente para ela quem? Samuel, né? Quem sabe se Ana tivesse tido Samuel quando ela era mais jovenzinha, ela não tivesse dedicado Samuel a Deus, né? E depois, quando Ana já estava mais madura e teve Samuel, teve sua oração atendida, ela pôde levar Samuel ao templo, e Samuel, aquele menino, se tornou o quê? Um profeta, um juiz, um sacerdote, né? Foi uma bênção, porque Ana soube esperar, né? E Deus também pode responder a minha e a sua oração com um não. É tão ruim ouvir não, né? Ai, eu vou vontade de chorar. Tem criança que até faz birra quando recebe um não, não é mesmo? Mas Deus também responde a nossa oração com um não, às vezes, né? E às vezes a gente fica triste, fica chateado, mas o mais importante, crianças, é que a gente precisa confiar no Senhor. O Senhor só vai querer o seu bem. Nunca Ele vai querer que você receba algo que vai te fazer mal, que vai te deixar triste ou vai impedir você de receber uma bênção da parte dele. Na Bíblia, eu lembro de Moisés, né? Moisés conduziu o povo pelo deserto, ele queria tanto entrar em Canaã, e Deus falou o que para Moisés? Não, você não vai entrar, né? Depois Deus colocou paz no coração de Moisés, ele soube entender aquele não de Deus. Mas tem um não, uma oração de não, que eu queria muito compartilhar com vocês, que aconteceu com uma missionária chamada Amy Carmichael. Essa história tem no YouTube, depois você pode acessar, tá bom? A Amy, ela era uma criança, ela tinha só 6 anos, ela era irlandesa e ela tinha, acho que 6 irmãos, 6 ou 7 irmãos, depois você confere lá. Todos os seus irmãos eram branquinhos também, com os olhinhos claros, e Amy tinha os seus olhos castanhos. E uma vez Amy estava na escola bíblica dominical e ela ouviu sobre como que Deus responde, que tudo que nós pedimos em nome de Jesus Ele fará. Sabe o que Amy fez quando ela foi dormir? Ela dobrou seus joelhos, fez uma oração a Deus e falou com Ele: Senhor, eu aprendi que o Senhor responde às nossas orações. Eu quero muito que o Senhor mude a cor dos meus olhos. Os meus olhos são castanhos e eu quero olhos claros. Em nome de Jesus, amém. Ele foi dormir rapidinho, esperando o dia amanhecer. E quando ela acordou no dia seguinte, sabe o que ela fez? Correu para o espelho. E sabe o que tinha acontecido, crianças? Nada. Sim, Deus tinha respondido para ela, ó, não. Amy ficou chateada. E ela perguntou para a professora da igreja: professora, você ensinou que tudo que nós pedirmos para Deus, Ele fará. E eu pedi para Deus que mudasse a cor dos meus olhos e Ele não me ouviu. Então, a professora ensinou a Amy aquilo que nós estamos conversando e aprendendo hoje. Que Deus responde às vezes com sim, às vezes com espere e às vezes com não. Que a gente precisava aprender a confiar no Senhor Deus. E os anos se passaram, Amy cresceu e se tornou uma missionária. Ela foi missionária no Japão e depois ela foi para a Índia.
Quando ela chegou lá na Índia, crianças, ela começou a trabalhar com crianças e ela soube de um mercado que vendia crianças que tinham se tornado escravas, elas tinham que se prostituir nos templos, elas eram judiadas, maltratadas, feridas, muitas crianças, a maioria meninas. Então Amy soube desse mercado, e nesse mercado só podia entrar indiano. Então sabe o que Amy fez? Ela passou pó de café no seu rosto, colocou a roupa, o traje indiano, cobriu o seu rosto e ficou só com os olhos de fora e pôde entrar nesse mercado. Nesse mercado, ela comprou muitas meninas. A história dela, depois você vai ver, diz que mais de 1000 meninas passaram por esse orfanato. E um dia Amy estava orando e Deus colocou no coração dela aquela oração que ela fez quando ela era criança. Deus falou assim para Amy: lembra, Amy, que você pediu para mim mudar a cor dos seus olhos, que você não queria ter os olhos castanhos? Pois bem, se eu tivesse atendido sua oração, você jamais poderia estar aqui na Índia como missionária e ainda entrar naquele mercado e salvar essas crianças. Olha que linda essa história, uma história verdadeira. Deus respondeu não porque Ele tinha um propósito para Amy. E quando ela cresceu, ela entendeu o não de Deus. Amém? Que você entenda, tá bom? O Senhor Deus sempre vai ouvir sua oração. Ele ama você. Ele é seu amigo e você pode confiar nele, porque o amor de Deus nunca muda. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero louvar e adorar o seu nome, porque é justo, verdadeiro, por estar atento, cuidando de nós, cuidando de cada criança, cuidando das famílias, que tem o Senhor como único Deus. Quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui, junto com tantas crianças lindas. Quero interceder por elas, pedindo que sua boa mão continue estendida sobre cada uma, dando saúde, paz, alegria, que nunca venha faltar nada na vida dessas crianças. Que o Senhor abençoe os seus pais, seus avós, seus tios. Esteja, Senhor, atendendo e ouvindo a oração sincera que cada criança faz, que elas continuem orando a Ti com fé, aumentando a cada dia a amizade com o Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo. Fiquem mais um pouquinho para vocês verem as fotos de vocês, tá bom? E nós esperamos vocês brevemente no nosso culto online com o Ministério Infantil. Fiquem com Deus.